Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Super Acadêmico com o professor Fabiano. Como eu prometi algumas aulas atrás, eu vou falar um pouco para vocês hoje de uma resenha, digamos assim, do livro A Elite do Atraso, da escravidão Lava Jato, do Gessé Souza, pensador social, que é professor lá no Rio de Janeiro, na Federal Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, não tenho certeza. Mas, bom, eu queria falar desse livro porque, além de ser um livro que eu recentemente terminei de ler, que eu falei naquela outra aula sobre o livro digital, e é interessante porque é uma obra recente, que fala bastante coisas sobre a atualidade brasileira, resgatando muitas coisas históricas também, e faz uma inversão, faz uma subversão do modelo de pensamento social brasileiro predominante ao longo de todo o século XX, chamando atenção para 2 ou 3 aspectos assim que passaram despercebidos pelos pensadores sociais ao longo do século XX, ou não necessariamente por maldade, por má fé, mas também por uma espécie de colonização ou submissão aos teóricos, às teorias sociais estrangeiras, europeias, americanas, russas. Então, bom, o livro chama a atenção de o Gessé Souza, ele chama a atenção de 2 coisas. Vocês podem pesquisar, que tem muita entrevista dele também na internet, aqui no YouTube, que você pode achar ele comentando sobre esse livro e mais outras obras dele que desenvolvem uma mesma linha de pensamento a respeito disso. Mas a base desse livro é a seguinte: ele diz que o pensamento social brasileiro ele é derivado, de maneira geral, de duas grandes linhas, 2 grandes teorias que tem uma influência muito grande e que por causa disso causam uma distorção na percepção que os brasileiros têm e que os pensadores sociais brasileiros têm sobre o próprio Brasil. Então, o primeiro conceito, assim, a primeira teoria-chave assim, que ele desconstrói é a ideia de patrimonialismo, certo? Então, o conceito de patrimonialismo, que advém da obra de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire também mais ou menos, Raimundo Faoro, que são pensadores clássicos da sociologia brasileira e que desenvolveram, não sei se em conjunto ou não, ele dá a entender que houve uma influência das escolas americanas, principalmente, sobre esse modelo de pensamento brasileiro que desenvolveu essa teoria do patrimonialismo, que é derivada de um conceito muito mais amplo, de Max Weber. Mas no caso, a noção que se tem, tanto o brasileiro comum quanto os pensadores sociais, sobre patrimonialismo é que no Brasil as coisas públicas, as coisas relacionadas ao Estado, são cooptadas por entes privados, por pessoas privadas, transformando assim o que seria público em privado. E segundo essa linha de pensamento, isso é uma herança dos portugueses, que os portugueses, por advirem de uma monarquia tradicional, uma monarquia absoluta que foi se tornando esclarecida, deixou como herança essa ideia de que a coisa pública pertence, na verdade, ao ente privado, e colocando assim toda a classe política, toda a classe de políticos ao longo não só da monarquia, mas da República Brasileira, como sendo os responsáveis pelos grandes problemas e atrasos do Brasil, certo? Então, o Brasil é atrasado porque os políticos, que estão no Estado, que controlam o Estado, os governantes, eles tratam a coisa pública como se fosse coisa privada, e por causa disso deriva daí a ideia de corrupção, de como as coisas do Estado estão sempre sendo
estão sempre corrompendo a sociedade e o mercado por causa disso, né? O mercado capitalista não consegue se desenvolver livremente e não consegue avançar num país, né, de atrasos constantes. O outro conceito que ele fala que foi usado, ou propositadamente, ele acha que propositadamente, pelo menos dá a entender assim, ou por acidente, né, foi usado como sendo uma desculpa para principalmente as pessoas comuns, né, se colocarem contra a qualquer tipo de governo que tivesse um viés mais popular, né, que quisesse levar uma maior oportunidade para pessoas de classes mais populares. No caso é o conceito de populismo, certo? Então ele vai dizer que os teóricos, né, brasileiros, sob influência, segundo ele, do pensamento estrangeiro, desenvolveu essa ideia de que países como o Brasil, que assim como países da América do Sul também, quando ascendem ao poder governantes que tentam desenvolver políticas populares, políticas de acesso, políticas de ascensão de classes populares, né, de classes mais pobres, a um status maior, esses governantes só estão fazendo isso por razões populistas, quer dizer, para se manter no poder a partir desse apoio popular que seria derivado de um tipo de fraqueza ou de burrice, né, de estupidez dessas pessoas que fazem as coisas como eleger, né, governantes ou apoiar governantes populistas por causa desses programas de acesso, né, a maior ascensão social. Bom, ele vai dizer que é problemático isso aí, né? Porque, segundo ele, não há evidências de que você, tendo um governante com características de ações mais populares, haja de maneira populista como é colocado. Do mesmo jeito que o patrimonialismo, segundo ele, dá a impressão, né, que aí ele vem a questão da formação de uma sociedade imbecilizada, né, uma sociedade cega, né, que acha que a corrupção, né, só existe no Estado. Então o Estado, por ser patrimonialista, ele é corrupto, enquanto que o que não é Estado, que no caso dessa relação entre o Estado público e o privado, né, seria os entes privados, né, as empresas privadas, as corporações, né, o mercado de uma maneira geral, ele não teria corrupção, ele seria livre de corrupção porque estaria ligado à ideia de livre concorrência, de mercado, etc. Bom, que de certo modo realmente é o discurso das linhas mais liberais do pensamento econômico, socioeconômico, que diz realmente que quanto menos intervenção do Estado, mais o mercado desenvolve, né? E implicitamente, por ele não ser influenciado por essas influências nefastas do Estado, né, da corrupção, do patrimonialismo, ele consegue se desenvolver mais o país, gerar mais oportunidades e daí criar uma sociedade mais justa, né, via a ação livre do mercado. Bom, ele diz que essas duas noções, né, são erradas, no sentido de que são interpretadas de maneira errada, né? Ele diz que o patrimonialismo ele é mal utilizado como teoria, como conceito, pelos pensadores sociais brasileiros, né? Eles se apropriam do pensamento de Weber, mas desloca historicamente esse pensamento e diz que a ideia de patrimonialismo no Brasil nunca se aplicou de fato, né? Se usou, se atribuiu como sendo por causa do patrimonialismo de herança portuguesa que o Brasil é atrasado. No entanto, não se colocou historicamente o que é o patrimonialismo, de onde vem as origens com os patriarcas, né, as origens lá que o Weber usa para falar sobre patrimonialismo. Bom, aí ele vai dizer depois ainda que o populismo também erra nesse sentido, porque o conceito é criado apenas para descaracterizar, apenas para
desprestigiar qualquer governante que tenha um viés mais popular, né? Então, historicamente no Brasil tem, sim, 3 ou 4 grandes nomes em relação a esse tipo de políticas mais populares. Bom, voltando aqui, então a ideia de populismo, né, foi usada para descaracterizar alguns líderes, tanto brasileiros quanto sul-americanos. Bom, em outros lugares também, mas principalmente na América do Sul é bem forte isso. Então, como eu dizendo, 3 ou 4 nomes bem fortes em relação a isso no Brasil no século XX e começo do século XXI. Tem o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o João Goulart e o presidente Lula, certo? Então, 4 personagens, né, da política, da sociedade brasileira, os 4 com alguns traços em comuns, mas também traços bem diferenciadores uns dos outros, né? Então, o Getúlio teve a fase autoritária e a fase democrática dele, mas em ambas tinha esse aspecto de políticas populares. O Juscelino Kubitschek, né, também tinha essa coisa do desenvolvimentismo muito forte. E aí também a questão de políticas populares. O João Goulart, que de fato não conseguiu implementar quase política nenhuma, porque ele ficou no governo muito pouco tempo, né, um pedacinho de 1961, depois mais um pedacinho de 1964. Então o João Goulart não conseguiu colocar nada realmente em uma política implementada, mas havia uma promessa, né, dentre os projetos apresentados inicialmente por ele, de cunhos mais populares, né, como das reformas de base, com reforma agrária, etc. Bom, são coisas historicamente datadas. E claro, tendo do presidente Lula, os 2 períodos de governo dele são marcados também por uma ascensão de classes populares também. Então isso tudo é classificado por esse pensamento social do século XX, que o Gessé Souza de errado, né, falho e até mal intencionado em certo sentido, de classificar como populista esse tipo de política, né, ou de político, como faz. Então essas 2 conceitos, 2 teorias, teriam forjado ao longo do século XX uma mentalidade no brasileiro, não só brasileiro comum, mas também nos teóricos. Isso é o mais importante que chama a atenção, de que o Brasil ele tem os problemas que o Brasil tem de atrasos, né, relacionados ao desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento social, etc. Tal, por essas 2 razões, patrimonialismo por um lado e populismo por outro, que meio que se combinam. E por causa disso você tem como consequência a corrupção no Estado, você tem a ideia do jeitinho no comportamento brasileiro, tem a questão que o Roberto da Mata que desenvolve muito isso, ele também critica a obra do Roberto da Mata porque segue essa mesma linha de pensamento. Tem a ideia do homem cordial lá do Sérgio Buarque de Holanda também, que diz que o brasileiro ele age de maneira emocional, etc. Tal. Tudo bem, também fruto do patrimonialismo, né, e da ausência do Estado na vida do cidadão, desenvolvido também pelo Sérgio Buarque de Holanda, um pouco também pelo Gilberto Freire, pelo Roberto da Mata. Então todos esses pensadores, segundo o Gessé Souza, falham ou por um erro teórico mesmo, né, ou por má fé, né. Isso aí não vem ao caso, não fica claro também, né? No livro dele não tem como saber o que é que cada indivíduo pensa. Mas esses aspectos, né, da teoria social brasileira segundo ele, infiltrado por essas 2 noções, sendo que ele chega claro, a elogiar e a respeitar as contribuições de todos eles, inclusive principalmente a de Florestan Fernandes, como pesquisador que, usando o trabalho de campo, verifica muitas dessas questões da sociedade brasileira, do atraso e tal, mas também depositando uma fé muito grande na ideia do mercado livre e a competição,
sem interferência do Estado, com pouca interferência do Estado, geraria um maior desenvolvimento. Bom, aí a grande novidade que ele traz é que ele diz que nem o patrimonialismo nem o populismo definem o Brasil, a sociedade brasileira atual, do século XX e tal, mas sim o escravismo, certo? Então a ideia de que foi a escravidão como uma coisa exclusivamente brasileira, no sentido de que em Portugal, no país de Portugal, apesar de Portugal, durante a colônia ter usado escravidão, o Brasil não tinha escravidão em Portugal, então não dá para dizer que o Brasil herdou de Portugal esse pensamento escravista, é uma coisa que se originou aqui, segundo ele. E aí esse pensamento escravista é que criou essa ideia de que há uma classe de pessoas inferiores, que ele chama de ralé, né? Tem a ralé que eram os escravos, que tinha a questão racial muito forte, e hoje continua existindo essa ralé, né? Que por mais que o aspecto racial não seja tão relevante, mas muito mais o aspecto de acesso à renda e a condições sociais, né, condições de vida mais dignas, essa ralé é considerada como inferior, como inapta, como estúpida, que aí vem a ligação disso aí com o populismo, certo? Então, para o pensamento tradicional brasileiro, segundo Gessé Souza, os políticos populistas se aproveitam que existe essa ralé de pessoas inaptas, de pessoas pobres, de pessoas burras, para serem eleitos com políticas populistas. E essas pessoas nunca realmente têm chance de ascender, porque se elas ascendem é por políticas populistas, então deve ser combatido. E se não tem política nenhuma, então é que elas não ascendem mesmo, certo? Então, segundo ele, isso aí afeta toda a sociedade brasileira no seguinte sentido, por isso que o nome do livro é A Elite do Atraso. As elites que, na época colonial e na época da monarquia, eram os donos de escravos, os donos de terras, né, os donos do dinheiro, a elite do dinheiro, a elite financeira, que hoje seria o equivalente à elite financeira dona do dinheiro que está nos bancos, né? Essa elite, né, ela comanda todas as outras classes, sendo que a mais afetada no comportamento seria a classe média, certo? Então a classe média é aquela que nunca vai ascender a ser uma classe de elite financeira, mas ela acumulou capital simbólico suficiente para se sentir superior à ralé, que está lá embaixo. E aí essa mentalidade aí seria uma reprodução, segundo ele, da mesma mentalidade na época da escravidão. Então você tinha o grande dono de propriedades, de escravos, e aí você tinha os pequenos funcionários, você tinha o feitor, você tinha aquele funcionário que trabalhava ali na fazenda ou no comércio, e aquelas pessoas ali se sentiam superiores aos escravos. Os escravos sendo libertos, aos escravos libertos, certo? Então haveria esse grupo de pessoas, né, do qual nós intelectuais, né, pessoas comuns, né, não se sente assim parte, mas somos parte de um sistema, né, ele próprio se coloca, em que ao invés de ansiar por uma sociedade mais justa e que todos tenham acesso às mesmas coisas, né, ou o mínimo de coisas para que todos tenham uma certa dignidade de vida e daí uma certa harmonia na sociedade, com menos violência, etc. tal, é mais confortável para essa classe média, colocar a culpa de todos os problemas nos pobres, né? Os pobres são um problema, e quando a política ou o Estado tenta interferir para fazer uma ascensão dessa sociedade, né, dessa classe mais pobre, essa política, essa parte do Estado, do governo, é classificada como populista e corrupta e colocada para fora, certo? Então, historicamente no Brasil, em vários momentos acontece isso realmente, né? Que políticos com viés mais social são colocados para fora de alguma maneira, certo? Ou de maneira legítima ou ilegítima, tanto faz, não por força de ações realmente corruptas ou ações nefastas para a sociedade, mas simplesmente porque foram convencidas, segundo Gessé Souza, pela classe dona do dinheiro, dona do poder mesmo, né, que são invisíveis, segundo ele, são pessoas que a gente não sabe quem é,
mas que são donas de tudo, ou da grande maioria da riqueza do mundo, do país. E aí, nesse processo, a classe média absorve essas ideias e reproduz o mesmo comportamento de submissão, né, de quem está embaixo, que seriam os novos escravos, né? E aí é interessante que ele coloca, né, também o papel da mídia aí como muito central, muito importante, para que essas pessoas da classe média se mantenham nesse sistema em que só conseguem ver como errados, né, como problemas, o Estado corrupto e as classes populares, que é da classe popular que vem a violência, da classe popular que vem os problemas sociais, como se fosse a responsabilidade delas mesmas que historicamente estão naquela situação, né, como se as pessoas escolhessem estar naquelas condições. E o Estado, por outro lado, né, que é dominado pela classe dominante, na verdade, mas de vez em quando aparecem políticas populares, são desclassificados, né, são desacreditados por conta muito da crença nessas teorias iniciais do patrimonialismo e do populismo, certo? Então, eu acho que é suficiente, pelo menos, para que você que está assistindo o vídeo se sinta curioso para ler o livro, certo? O livro ele tem uma linguagem fácil, acessível, certo? Ele usa muito de obras clássicas, né? de citações e tal, porque é um livro feito por um acadêmico, mas a linguagem é bem leve, então dá para absorver bem as noções que ele está colocando, e como eu falei, tem muita coisa, como esse vídeo mesmo agora, mas do próprio Gessé Souza falando sobre a obra dele, e que, bom, se você é alguém que tem, sei lá, um pensamento mais conservador a respeito dos valores brasileiros, tal, tradicionais, que, sei lá, acha que tradicional, o certo é o Estado interferindo menos, etc., que o Estado é corrupto, tal, seria uma maneira de você ver que existem outras maneiras de ver a sociedade brasileira. E se você também acredita que a interferência do Estado, né, é um pensamento mais popular, um pensamento mais igualitário, que é o certo, saiba que ele critica esse modelo de pensamento advindo da chamada esquerda brasileira, porque ela utiliza os mesmos teorias iniciais, né, as mesmas teorias bases que os outros pensadores, né, mais à direita usam. Então, tanto, segundo Gessé Souza, tanto de esquerda quanto de direita no Brasil, políticos, economistas, pensadores, seguem essa linha de pensamento em que a origem de tudo no Brasil, tudo de errado no Brasil, vem do patrimonialismo, como a herança portuguesa, que ele nega, ele diz que é um erro de interpretação, um erro teórico, a partir de vários pontos, e populismo também. Certo? Então, é uma obra que vale a pena, e eu espero que você tenha gostado aí da aula sobre o livro do Gessé Souza, Elite do Atraso. Eu recomendo a leitura, e qualquer coisa aí que você queira perguntar ou saber, pode colocar nos comentários aí que eu tento responder o melhor possível, ou até fazer outro vídeo respondendo a questões. Não esqueça de se inscrever, dar o like aí no canal, apertar o sininho para saber as notificações, e tem aí links para redes sociais, para meus livros e tal, inclusive um livro meu que deve sair no final desse ano, Em Busca da Verdade 2, tem um pequeno diálogo que eu faço aí com esse livro de Gessé Souza, porque até eu mesmo, né, antes de ler o livro dele, também reproduzia essa ideia do patrimonialismo como sendo o centro dos problemas relacionados com o atraso brasileiro, etc. Tal. Então é interessante porque ao longo da escrita e da revisão do livro, eu fui lendo também a obra dele, e eu pude pegar e fazer alguns acréscimos, né, a partir desse diálogo. Até o próximo vídeo.